Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre esse livro aqui, que é da Charlotte Brontë, da Jane Ware, ou Jane Wiley, acho que é Jane Ware, né? Não lembro. Ware, Wiley, não sei como é que se pronuncia, mas é esse livrinho aqui. Bom, esse livro, ele já tem um filme, né? A adaptação. E eu assisti o filme primeiro e eu gostei do filme, eu achei legal. E geralmente quando eu assisto o filme eu acabo ficando meio assim de ler o livro. Mas eu falei assim, não, vou ler. E eu gostei muito mais do livro, obviamente, né? Como sempre, nós sempre gostamos mais do livro, né? E então vou comentar um pouquinho sobre a personagem, né? Mas para você que não leu o livro ou não assistiu o filme, não vai ter nenhum spoiler, né? Eu só vou comentar as características, né? As virtudes da personagem. Eu gosto muito de fazer essa análise psicológica daquilo que a gente pode aprender com a literatura, né? Para a formação do nosso imaginário. Então, essa personagem, a Jane, ela é uma personagem que ela tinha tudo para ser uma mulher amargurada. Ela sofreu toda espécie de, quase, né, toda espécie de abuso, né, então um abuso verbal, um abuso físico, só não sofreu uma violência sexual, né, que não é relatada aqui no livro, pelo menos. Ela foi uma menina que perdeu o pai, a mãe, e daí foi deixada aos cuidados da tia, e daí a tia, nossa, proferia muitas palavras pesadas para ela como uma criança, e batia nela fisicamente, né? E daí ela foi enviada para um internato, né? Uma espécie de internato, e passou a viver essa vida lá. Então imagine você nesse contexto, você é uma criança que deveria ser amada, ser validada para se formar uma personalidade ali do ser humano, né? Para que você crescesse muito bem. E você, além do luto do pai, da mãe, é deixada aos cuidados de outro, e essa pessoa que deveria cuidar de você maltrata você. Desde o começo a tia dela fala que ela é um peso, que só ficou com ela porque o irmão, né, dos pais dela, que era o marido dessa mulher, insistiu para que ela ficasse. E aí ela enviou a menina pro internato, né, como uma espécie de se livrar da menina. Então ela não tinha parentes nenhum, a tia nunca foi visitá-la, nunca deu atenção. Tipo, pra ela a menina morreu, né, praticamente isso. E essa menina poderia ter se tornado uma pessoa amarga, né? Uma pessoa que sofreu muito, como acontece muitas vezes na nossa realidade. Mas pelo contrário, né? A Jane, apesar do sofrimento, apesar de às vezes ter uma personalidade mais introspectiva, ela se desenvolveu uma mulher virtuosa, uma mulher compassiva, uma mulher doce, com afeições, apesar do sofrimento, com afeições dóceis, né? E ela vai, depois de um tempo, morar na casa de um rapaz para trabalhar como professora da criança, que ele mantém na casa dele. E aí vai se desenvolver o romance, como vocês vão imaginar. Mas ela é ali uma mulher com valores, com princípios, que não se deixa ali dominar por esse homem, apesar de estar apaixonada. Ela vai embora da casa porque ela não quer ferir os princípios dela, então ela vai até o fim em obediência ao que ela acreditava ser uma espécie de mandamento. Eu acho que talvez ali, se não me engano, no livro se menciona algo como calvinismo, puritanismo. Então porque ela foi criada esse internato era uma espécie de instituição religiosa, né? Então ela segue ali aquilo que é correto, aquilo que também é moralmente correto, né? Uma pausa para tomar um chimarrão, porque eu sou lá do sul, então se você é do sul também gosta de chimarrão, para acompanhar suas leituras, então também deixa aqui nos comentários. É uma ótima companhia para as nossas leituras.
E assim, tem uma espécie de reviravolta nessa história, assim. Teve uma parte que eu estava lendo que eu fiquei meio assim com o personagem, eu até pensei se era por conta da tradução, porque eu tava lendo no Kindle da Amazon, né, na assinatura Unlimited, né? E aí eu acabei pegando esse aqui por causa da capa, e é uma edição da Príncipes. E eu falei, caramba, eu acho que tá essa linguagem, assim, o homem meio dominador, ficou meio que erótico, assim, demais. E eu falei, até comentei com o pessoal do clube de leitura. Então, se você que tá assistindo o vídeo quiser entrar pro nosso clube de leitura, eu também vou deixar o link aqui, né? É gratuito, por enquanto. Então, aproveite. E aí, ele, assim, com uma linguagem meio esquisita. Eu até perguntei no grupo, daí a Nicole, ela respondeu que na tradução dela, não, assim, mas ele tinha esse questão de dominação. Eu não lembro se essa literatura é do século XVIII, XIX, mas eu imagino que seja. E aí eu falei assim, caramba, eu tava lendo um manual que chama Manual de Cultura Geral, que é esse aqui desse autor alemão. E aí eu estava lendo esse manual, que é de um autor alemão, e ele vai falar um pouco da transição da família tradicional aristocrata, em uma das partes aqui do livro, para a família moderna, né? E ele vai falar que a mulher, ela tinha essa questão de ser uma mulher com um comportamento, assim, de decoro, assim, e ela tinha uma intimidade inviolável, e sensibilidade, pureza. E aí o homem não, o homem tinha essa visão no início do modernismo, né, da Idade Moderna, que ele era a pessoa que precisava, que a mulher dominava os instintos dele, freava, né, a questão dos instintos dele. Então, e já ao contrário da literatura tradicional, que a Eva que é a culpada, né, de seduzir o homem. Então eu falei, bom, talvez se essa literatura da Charlotte for uma literatura, né, do século XVIII e XIX, que eu acabei esquecendo de verificar, mas eu acredito que sim, se você sabe, deixa aqui. Então tá correto esse comportamento dele de dominação e a mulher ali refreando os desejos sexuais dele, né? Então estaria correta. E eu gostei muito, porque eu não vou contar aqui, mas acaba tendo uma reviravolta nesse romance, né? E quem assistiu o filme já sabe. E vale muito a pena ler o livro, mesmo que você assistiu o filme, porque é muito mais extenso, é muito mais profundo o livro do que o filme. O filme tem uma representação boa da personagem, mas ainda assim fica devendo muito, porque é normal, né? Uma adaptação não pode ser muito grande, né? E aí ela acaba ficando com esse homem literalmente na saúde e na doença, né? E é uma menina de 20 anos, que pelo que aconteceu com ele, qualquer uma hoje, né, sem valores, sem princípios, daria no pé. E ela não tinha feito um compromisso ainda com ele, ela não tinha casado, ela não tinha feito esse juramento. E mesmo assim ela estava disposta ali a abandonar a vida dela, toda a juventude dela, a se dedicar a um homem que ficou numa situação horrenda. Então, nós aprendemos muito com a Jane nessa questão da perseverança nas dificuldades, de não se tornar uma pessoa amarga por conta das dificuldades, e além disso, ser uma pessoa que permanece, né, que é fiel aos seus valores, né, que é fiel ao seu juramento, né. Então, foi isso que eu aprendi com Jane nessa literatura. Então, se você está em dúvida de ler, leia. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você aprendeu com ela e a gente se vê no próximo vídeo.